Pois é, pessoal, o melhor naquilo que faz já fez parte do Quarteto Fantástico. É claro, não da equipe oficial, mas já existem algumas histórias envolvendo o Carcaju e a família Fantástica, sempre como substituto. E hoje, aqui no canal Fator X, eu vou trazer uma para vocês. Uma, inclusive, que faz parte dos recebidos recentes do canal, que tem vídeo aqui no canal. Então, não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês novo Quarteto Fantástico, Ao Inferno num Piscar de Olhos. Esse exemplar aqui, da coleção Lendas Marvel, é um dos recebidos da Panini. A Panini me mandou uma caixa. No começo desse ano eu fiz um vídeo, que inclusive vou deixar nas telas finais, e eu prometi trazer as revistas que tinham a ver com os mutantes aos poucos aqui pro canal. Demorou um pouquinho, porque tinha mensal dos X-Men para trazer, tinha a saga dos X-Men, mensal do Wolverine, que parece que agora eu estou um pouquinho atrasado com essas, que devido ao custo de vida eu não pude adquirir os exemplares mais recentes de ambas as coleções. Na verdade, a saga dos X-Men eu parei exatamente onde eu planejava parar, porque eu pretendo ali dar o tempo de Inferno, né? Que eu tenho aqui encadernado em 6 edições, aqui na verdade, e que substitui aí, tem os mesmos exemplares de Uncanny X-Men que você encontra em A Saga, pelo menos nos próximos números de A Saga. Já X-Men e Wolverine eu estou atrasado mesmo. Em breve, algumas vão chegar, envios de inscritos, né? Da inscrita Karen, que vai mandar aí 3 números da revista do Wolverine. Vou dar uma adiantada nos vídeos. Mas até lá, vou trazer aqui X-Men principais personagens, que eu sei que vocês gostam. Trouxe o do Homem de Gelo. Vou trazer o do Estrela Polar, aproveitando aí o mês da visibilidade LGBTQIA+. As revistas mensais, edições recentes, lançamentos mutantes, edições especiais e que estiverem disponíveis para venda na Amazon vão estar no link aqui na descrição. Então, quando você compra por esse link, você ajuda o canal Fator X. E hoje vou aproveitar e trazer um desses exemplares aqui, mais curtinhos, mas que eu estou devendo para vocês. Então, vou contar essa passagem do Wolverine pelo Quarteto Fantástico, uma aventura logo em seguida a sua primeira participação ali como substituto da equipe. Eu acredito que vocês vão gostar, uma historinha divertidinha, vai ter resumo completo. O review já é esse review mesmo, tá, gente? É uma história só para você se divertir, não é uma continuação da história original. A história original, a primeira vez que o Wolverine substituiu o Quarteto Fantástico, fez parte de uma equipe que substituiu o Quarteto Fantástico, tá na Epic Collection do Quarteto, na segunda Epic Collection, publicada pela Panini do Quarteto Fantástico. O link vai estar aqui na descrição, mas a história que eu vou contar hoje é essa, que é a sequência daquela história ali. Uma sequência escrita nos dias de hoje. Não é amarrada na cronologia, eu recomendo como diversão descompromissada, ou para aqueles colecionistas que querem ter tudo do Wolverine. Fora isso, só se você tiver com dinheiro sobrando, tá? A revista não é ruim, mas não é importante, como eu disse, é mais para esse campo da diversão. Tem até umas reflexões legais, mas é mais uma história naquele estilo X-Men Lendas. Eu já falei sobre isso para vocês, principalmente nos últimos números de X-Men Lendas. Agora vamos lá, o resumo completo de Quarteto Fantástico ao Inferno num Piscar de Olhos. E a nossa história começa com uma freira indo se confessar. É bem estranho, ela diz ter pecado, né? Está desesperada, mas ela diz que já se confessou um dia atrás. Então é um pecado que ela considerou muito grave, né? E aí ela começa a falar de desejos, de vontades que ela quer controlar, que ela quer ali dedicar a sua vida a Deus, mas que ela não consegue. Só que o padre, que deveria estar do lado de dentro do confessionário, surge pelo lado de fora para ela e diz: não, vamos conversar ali no meu escritório. Eu entendo tudo que você está passando. Vamos encontrar uma solução juntos. E ele está com um ar um pouco estranho, mas ela aceita o convite. E aí a gente vai ver dentro do confessionário, onde o padre de verdade está morto. A história pula uns anos para o futuro e chega em Las Vegas, onde a gente vai ver o padre John Pastor. Isso mesmo, esse é o nome do padre. E ele está ali acompanhando a população sem teto da cidade, sempre preocupado com eles, ele parece muito caridoso, mas também está impressionado com o jornal, onde ele viu justamente que o Hulk, na época, o Tirateima, o Hulk cinza, o Motoqueiro Fantasma, na época, também o Daniel Cat, Danny Cat, e não o Johnny Blaze, que costuma ser o Motoqueiro Fantasma por mais tempo, o Wolverine e o Homem-Aranha, tá vendo que eles substituíram o Quarteto Fantástico, inclusive foram mostrados no Fantasticarro, que é a história que eu contei para vocês, que está na Epic Collection do Quarteto. Então ele está vendo a notícia sobre isso, está falando que ele não está acostumado com heróis, com alienígenas, o que ele entende é do sem-teto e de sua necessidade. Mas ele fica com aquilo na cabeça, está carregando o jornal consigo, encontra uma sem-teto chamada Molly, que está grávida, que ele ampara ali, mais preocupado com ela, mais preocupado com o bebê, e eles moram nos subterrâneos de Las Vegas. E ali na conversa, ele já percebe que tem algo estranho acontecendo, que ela falou que os outros estão sendo atraídos pelo discurso de um cara novo, um cara chamado Ash, e que eles estão agindo estranho, concordando com a cabeça, sobre coisas que têm a ver com violência, sobre se vingar das pessoas que vivem na superfície da cidade, e ela está ali com o pé atrás, né? Então,
o John Pastor vai pegar e vai acompanhar a trilha, né? Tem inclusive umas setas desses seguidores do Ash que eles fazem para você encontrar o lugar onde ele está ali falando suas verdades, isso bem entre aspas, né? O John Pastor vai seguindo e encontra. Só que a gente já vê que as pessoas estão vendo um ser humano normal discursando. Quando o John Pastor fica frente a frente com ele, não é isso que ele vê um demônio. Ele se choca. E o Ash, por sua vez, fala: olha, estava esperando você, John Pastor, mas não imaginava que você ia ser capaz de ver minha verdadeira forma. E aí o que ele faz? Ele já atiça ali seus seguidores contra o padre. Só que ele vai mentalizar desesperadamente que ele quer sair dali e vai se ver do lado de fora. Ele acha que por causa do medo e tudo mais ele abstraiu sua fuga, que demorou mais tempo, que ele não se lembra dela apenas. Mas em seguida a isso ele fala que não tem condição de lidar com aquela ameaça, que aquilo é para super-heróis. Volta a olhar para o jornal e volta a pedir, né, a pensar que os heróis poderiam resolver o problema dele. E ele está pensando naqueles heróis do jornal, ou seja, o novo quarteto que eu falei para vocês. E aí a gente vai ver o Homem-Aranha lutando contra o Abutre, vendo um cartaz de Las Vegas e tendo uma grande vontade, uma grande sensação de que deve ir para lá. Quando ele volta para o Clarim Diário, ele encontra o Wolverine, que também está com a mesma sensação e estava esperando ele, porque percebeu que ele trabalha no Clarim Diário, percebeu inclusive que ele vendeu fotos da aventura deles como Quarteto Fantástico para o Clarim, para uma matéria do Clarim. E, em outro lugar, já em Las Vegas, o Tirateima recebe a visita do motoqueiro fantasma Danny Cat. Por quê? Porque ele mandou chamar ele tentou entrar em contato com ele, provavelmente através da comunidade super-heróica, ele recebeu o recado e chegou. E aí ele fala o seguinte, falou, olha, eu estou percebendo que a gente tem que se reunir, que tem uma coisa importante para a gente resolver, só que é só uma sensação. Inclusive eu já mandei buscar o Wolverine e o Homem-Aranha. E o Wolverine fala para o Homem-Aranha, lá no topo do Clarim Diário, olha, tem um avião esperando a gente tem que ir para lá, que o Tirateima mandou e a gente vai ver o que está acontecendo, mas também estou com essa sensação de que a gente tem que ir para Las Vegas. Então eles vão, se encontram então o quarteto em Las Vegas, já no aeroporto, diante do avião particular que o Tirateima mandou, e eles estão indo para dentro da cidade conversando, sem entender muito bem o que fez todos eles se mobilizarem, né, uma forte sensação. Só o motoqueiro fantasma parece imune a essa sensação, ele só recebeu o recado do Hulk Tirateima mesmo. Então enquanto eles estão passando pelo meio da rua, começa uma comoção. O trânsito para e o Hulk vai ver. E o que ele vê? Os sem-teto, manipulados pelo Ash. Eles vieram à tona e começaram uma balbúrdia. Começaram ali algo que não é bem um protesto, né? Começaram a quebrar coisas e estão sendo bem agressivos mesmo. Estão ameaçando as pessoas. O Hulk vai dar jeito nisso, vai combater alguns deles. Todo o quarteto vai entrar na luta, né? E esse quarteto, Wolverine vai ter que ser contido pelo Homem-Aranha para não ferir, não matar ninguém, beleza. Mas ali, nisso surge o John Pastor. Ele tenta conter a Molly, que a essa altura já está possuída, inclusive o motoqueiro fantasma é quem vê que uma parte deles está possuído por demônios. Esses demônios estão fazendo as pessoas se voltarem contra outras pessoas, principalmente o sem-teto ali nesse caso, e são os principais instigadores daquele confronto. Então o John Pastor surge, conta que estava clamando pelos heróis, os heróis não entendem por quê, vai falar, mas você sabe o que está acontecendo? Então vamos tirar você em segurança daqui e você nos explica. E aí o Hulk dá um daqueles seus super saltos, carregando o Wolverine, carregando o John. O Homem-Aranha e o Motoqueiro Fantasma vão sair dali com suas próprias habilidades. E em outro lugar, a par de tudo que está acontecendo, a equipe vai então entrar nos túneis que ficam abaixo da cidade e procurar o tal do Ash, que começou toda a confusão. Quando eles chegam lá, e eles ficam frente a frente com o Ash, que na verdade é um demônio, o John Pastor se assusta pra caramba, ele grita, tirem a gente daqui. E de novo, a espécie de habilidade que ele está manifestando entra mais uma vez em funcionamento. Então eles se teletransportam de lá. Assim, mas instantaneamente, não tem nem efeito aparente. O John Pastor surge em Reno, que é perto de Las Vegas, e o Homem-Aranha, o Wolverine e o Tirateima surgem na base do Quarteto Fantástico. De novo, não é afetado pelos poderes do John Pastor, sim, ele tem poderes, o Motoqueiro Fantasma, que é imune a poderes infernais. Então ele fica lá sozinho para lutar contra os possuídos, para lutar contra o Ash. Os outros membros desse novo quarteto vão encontrar o Tocha na base, vão falar que precisam voltar até Las Vegas rapidamente, não podem pegar outro jato particular nem nada disso. Então eles vão pegar um Fantasticarro emprestado e o próprio Tocha Humana vai voltar junto com eles. Com esse veículo que é mais rápido, os membros da equipe e o Tocha Humana conseguem voltar de maneira muito mais veloz, encontram o John Pastor que estava voltando de ônibus, resgatam ele do ônibus, levam ele junto, porque ele é o cara que entende tudo o que está acontecendo, né? Apesar que a gente pode ver que ele não está entendendo nada. E nesse meio tempo, o Motoqueiro Fantasma está levando uma surra do Ash, está levando uma surra dos possuídos e chega a ser capturado. E de novo, os possuídos vão à tona para tomar a cidade de Las Vegas. Pior, agora o Tocha Humana também foi possuído. O John Pastor se separa da equipe, o padre,
volta para os túneis, encontra onde os demônios deixaram o motoqueiro fantasma preso, liberta ele e volta à tona. E Las Vegas está tomada por essa confusão, né? Os amigos do Hulk vão todos se envolvendo nela, o seu patrão, o ex-mafioso, a Marlo, Chandler, todo mundo vai se envolvendo em algum nível nessa confusão que está acontecendo. E enquanto isso, na sede do quarteto, os 3 membros que não foram com Tocha Humana, nem ficaram sabendo que ele partiu, são acordados pelo Doutor Estranho, que percebe que tem algo acontecendo e que precisa da ajuda do quarteto. Bom, a luta contra os possuídos vai piorando, Wolverine rapidamente descobre, acidentalmente, que enquanto eles estão possuídos, eles não morrem, porque ele fere com as garras de Adamantium o Tocha Humana e ele não morre, ainda bem, né? E aí ele fica livre para lutar contra todos eles enquanto eles estiverem possuídos. O Motoqueiro Fantasma e o John Pastor estão tentando voltar ainda para se somar ao resto da equipe, quando ainda dentro dos esgotos encontram o Mephisto. E o Mephisto então vai fazer o primeiro plot twist da história. Lembra da cena da abertura? Pois é, o John Pastor é o filho daquela freira, que era aparentemente viciada, né? Provavelmente ninfomaníaca, não conseguia se controlar, e que ele se aproveitou disso para gerar mais um filho, que foi adotado e criado pela igreja, e que é o John Pastor. E ele, como filho do Mephisto, tem alguns poderes, mas que ele nunca manifestou na vida. Por que ele está manifestando agora? Uma conjunção astral, que acontece de tempos em tempos, que tem a ver com Saturno, eles chamam de Saturnália, está em andamento. Isso liberta vários demônios, isso que permitiu que o John Pastor acessasse seus poderes, isso que fez com que o Ash, na verdade o Asmodeus, viesse para a Terra e trouxesse vários demônios junto, para tentar ali seu plano de dominação. E ele está mancomunado com um outro demônio, cujos poderes aumentam demais, justamente nessa conjunção astral que tem a ver com Saturno. Agora não riam, tá? Que a revista traduziu o nome desse demônio como Saturnino. Pois é, esse é o verdadeiro adversário. John Pastor, é claro, vai enfrentar o Mephisto, vai dizer que não tem nada a ver, que não é filho dele e tudo mais, mas vai, sim, junto com o Motoqueiro Fantasma, subir à tona e se reunir a equipe. E aí a gente vê porque que ele tinha poderes, porque que o Quarteto Fantástico se materializou lá, né? Não se materializou, mas teve esse forte impulso, porque ele tem se teletransportado, porque na verdade a Saturnália, essa conjunção, está liberando os poderes dele. Só que além da conjunção astral, o Saturnino se alimenta principalmente do medo e da histeria coletiva criada por aqueles demônios que o Ash trouxe e possuíram seres humanos, e pelos seres humanos que estão morrendo de medo dessa confusão e ainda estão vendo aquele demônio que ficou gigante ali diante deles. Então quanto mais medo, mais forte ele fica. Só que o Homem-Aranha, metido a palhaço, já formulou um plano. E nisso o resto do Quarteto Fantástico chegou, o resto do Quarteto Fantástico eu digo do Tocha Humana, então já tem 8 caras lutando contra o Saturnino. E aí, o John Pastor começa uma espécie de stand-up, tirando sarro do Saturnino. Né? E os poderes dele devem influenciar também a multidão que começa a rir. E o cara começa a perder poder a ponto de diminuir e ser capturado de uma forma em miniatura, de tanto que eles riem dele. Ele até tenta matar o John Pastor antes de ser derrotado, mas é protegido pelos heróis. E aí acaba ficando tão pequenininho que o Motoqueiro Fantasma vem e pisa no cara, destruindo aquele corpo e provavelmente mandando ele para o inferno. O Mephisto fala que nunca apoiou esse plano, que só esteve lá para ver o que dava, também parte, deixando os 2 quartetos ali livres. Só que no meio da confusão eles perderam de vista o John Pastor. Né? O John Pastor conseguiu derrotar o Saturnino, mas saiu de fininho enquanto eles discutiam com o Mephisto. E a gente vê que apesar de ainda estar vestido de padre, ele perdeu meio que sua fé na igreja com tudo o que aconteceu, e ele saiu pedir carona e tentar começar uma nova vida. E a gente vai ver na última página o cara recebendo uma carona de Daimon Hellstrom, o filho de Satã. Com essa cena, se conclui novo Quarteto Fantástico, Ao Inferno num Piscar de Olhos, e também o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveita e curte o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos, ativar o sininho para receber as notificações e, com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço.